Existe algo espiritual tentando te destruir em silêncio. Não é a crise econômica. Não é o cansaço físico. É a ausência de uma voz que deveria estar ativa. É o peso esmagador de uma guerra que você está tentando vencer usando táticas humanas. Você sentiu esse peso hoje? Essa fadiga que não é sono, mas é o exaustivo ciclo de trevas que se repete? O adversário não ruge apenas para assustar. Ele ruge para que você perca o foco no único poder capaz de calar a mentira. E o inimigo está vencendo essa batalha silenciosa porque ele conseguiu fazer você olhar para o lugar errado. Ele conseguiu implantar a dúvida mais corrosiva. Porque o mal parece ir melhor. Se você está ouvindo isso, não é por acaso. É porque o Espírito Santo está prestes a quebrar o que te aprisiona. Eu sei que ontem à noite, no meio do seu quarto escuro, você pensou em desistir. Você viu o sucesso superficial dos ímpios, a aparente liberdade daqueles que zombam da fé, e perguntou ao céu: onde está a justiça? Eu estou lutando para respirar, eu estou mantendo a integridade, e ainda assim, a porta da bênção parece fechada. Eu sei o que é o cansaço da alma. Não é apenas a falta de sono, é a corrosão da esperança. É quando o pecado de ontem se transforma na culpa que tenta roubar a oração de hoje. Você se sente isolado. O fardo da luta parece ser somente seu. E o pior, o inimigo te convenceu de que Deus está ocupado demais abençoando outros. Ele sussurrou que a sua gratidão é fraca, que o seu louvor é hipócrita. Esse é o cativeiro mental. Essa é a tática do diabo, te fazer trocar a soberania de Deus pelo entendimento limitado da sua dor. Você está exausto porque está tentando entender a guerra antes de confiar no general. Você está perguntando, por que o mal avança? E a resposta está em qual altar você tem oferecido a sua voz. Vamos voltar para uma masmorra. Um calabouço em Filipos. Não era um templo. Era um buraco fedorento, úmido. A pedra fria, pingando umidade e sujeira, abraçava o corpo ferido. O cheiro de excremento e feridas abertas pairava no ar denso. Ali estavam Paulo e Silas. Eles tinham pregado a verdade. Eles tinham libertado uma alma cativa. E por isso, foram espancados publicamente. O sangue secava nas feridas abertas e nas roupas rasgadas. Suas pernas não estavam apenas presas. Elas estavam imobilizadas no tronco, uma ferramenta romana de tortura que mantinha os pés separados, maximizando a dor e a restrição. As correntes não eram simbólicas, eram ferro puro, pesadas, cortando a carne. Pense na cena: dor física excruciante. Humilhação pública. Injustiça. Escuridão total, cortada apenas por um feixe fraco de luz suja. O adversário tinha todos os motivos para celebrar. Ele tinha conseguido silenciar a pregação. Ele havia feito com que os mensageiros do Evangelho fossem humilhados ao extremo. Ele esperava o choro, o lamento, a maldição. Mas por volta da meia-noite, algo inaudito aconteceu. Algo que quebrou a lógica daquele inferno. Eles não oraram pedindo libertação imediata. Não houve reclamação sobre a injustiça do magistrado. Eles fizeram algo radicalmente perigoso: eles cantaram. Em meio à dor e ao cheiro de morte, subiu um louvor. Uma gratidão feroz. Uma melodia de entrega total, onde a dor não era negada, mas era submetida à majestade do rei. E o que a Bíblia relata? Não foi apenas o chão que tremeu. Não foi apenas o anjo que veio. O fundamento da prisão foi abalado. As algemas caíram não porque eles foram fortes, mas porque o louvor é a única arma que desarma o inferno e mobiliza o céu. As cadeias caíram. Não as do vizinho. As deles. Onde está o seu foco? Essa é a chave. Paulo e Silas tinham todos os motivos para focar na corrente, na dor, no carcereiro injusto. Se tivessem feito isso, teriam sucumbido ao cativeiro mental, e a corrente física teria permanecido. Mas o louvor incondicional, a gratidão que não depende da circunstância, é o ato mais profético que um cristão pode exercer. É a declaração de que, eu confio não porque entendo o processo, mas porque confio em quem detém o poder. É aqui que o inimigo vence na sua vida. Você tem olhado para a prosperidade temporária do ímpio, e isso tem roubado sua paz. Você tem se concentrado na dor da corrente, e isso tem silenciado sua voz. Você está tentando usar a lógica humana para entender a guerra espiritual, e por isso, a escuridão parece melhor. A porta aberta para a aparente vitória do mal na sua vida não é um julgamento de Deus. É o resultado do seu desvio de foco. Provérbios 3, 5, 6 não é uma sugestão de autoajuda: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Quando você tenta entender a injustiça, você para de confiar.
Quando você para de confiar, o louvor morre. E a gratidão silenciada é o oxigênio que mantém o mal prosperando ao seu redor. O silêncio do seu louvor é a maior vitória que o inimigo pode alcançar. É um sinal de que você trocou a soberania de Deus pela análise da sua crise. E isso tem consequências profundas. Mas o que você não percebeu é que o silêncio que o inimigo plantou é, na verdade, uma advertência fatal. E você precisa ouvir essa advertência. Agora. O silêncio que o inimigo plantou em sua vida não é um período de paz, é o período onde ele está consolidando os ganhos. É o tempo de colheita da sua distração. Você se ajoelhou e murmurou, mas sua alma estava olhando para o placar do inferno. E a sua incredulidade, o seu questionamento sobre a justiça de Deus, abriu uma brecha. Essa é a advertência fatal. Quando você permite que a dúvida sobre a soberania de Deus seja mais alta que o louvor, você está, espiritualmente, assinando embaixo do plano do adversário. Você está dizendo, Deus, não confio que tu vais vingar a minha causa, então vou tentar entender o mal que me cerca. E o resultado é um ciclo vicioso. A mesma dor retorna. O mesmo padrão financeiro destrutivo. O mesmo relacionamento tóxico se reergue. Por quê? Porque você não cortou a raiz, apenas podou o galho. O mal vai melhor quando ele consegue te convencer que Deus se esqueceu de você, ou pior, que Deus não está no controle da aparente injustiça. A influência mais sutil do inimigo é fazer você se sentir isolado no seu deserto, ignorando que a batalha já foi vencida na cruz. Portanto, esta noite, ouça esta voz profética com urgência: feche a porta. O preço do seu silêncio é a sua liberdade. Você está sendo chamado para sair da defensiva da crise e entrar na ofensiva da confiança. Mas a graça está aqui. A misericórdia não te abandonou. A diferença entre o caos e a paz não é a ausência de problemas, mas a presença inegociável do único que tem o controle total sobre o fim, antes mesmo que o começo seja traçado. Ainda que o vale pareça escuro, o seu pastor está te guiando. Ele não te deve explicações sobre o tempo do livramento, mas ele te garante a certeza do livramento. A sua fidelidade não se baseia na sua capacidade de entender, mas na sua natureza santa de cumprir promessas. O seu caminho de volta, a sua quebra de cadeia, não começa com mais luta, mas com entrega. É hora de parar de apoiar-se na sua própria análise, na sua própria inteligência ou na sua própria raiva contra a injustiça. Você precisa transferir o peso da sua crise para aquele que suportou o peso do mundo. Ouça a bússola que nunca falha, a ordem tática que destrói fortalezas. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. A sua confiança é a sua arma. E o seu louvor é o seu campo de batalha. Para sair dessa prisão de análise e entrar na liberdade da confiança, você precisa de ação imediata. Primeiro passo: restauração do altar. Você precisa confessar que trocou a soberania pela ansiedade. Arrependa-se da dúvida. Feche a brecha. Diga em voz alta agora: eu te devolvo o controle. Minha análise está errada, a tua palavra é a única verdade. Não há recomeço sem arrependimento. Segundo passo: a entrega do entendimento. Pare de tentar desvendar o mistério de por que o mal vai melhor. Não estribe no seu entendimento. Diga: eu não preciso entender o processo, eu confio no processador. Isso é mais difícil do que orar pedindo milagre. É uma rendição da mente. Terceiro passo: louvor como estratégia de guerra. Se o mal está indo melhor por causa do silêncio, então o contra-ataque é o som. O louvor é o som da fé que ignora a circunstância. Não espere a vitória para louvar. O louvor é a garantia de que a vitória já está arquitetada. Levante suas mãos, mesmo que elas estejam vazias, e adore a justiça que virá. Se você está cansado de ser refém do medo, se está exausto de lutar com argumentos humanos contra gigantes espirituais, este é o seu momento de libertação. O inferno não tem poder sobre uma alma que confia totalmente na justiça de Deus. Sua luta termina, onde sua confiança em Deus começa. Pai, em nome de Jesus Cristo, levantamos um altar de fogo aqui e agora. Eu represento a tua autoridade neste momento, em nome de Jesus, eu quebro o espírito de engano, o espírito de dúvida e o espírito de paralisia que tentou calar este guerreiro, esta guerreira. Destruímos todo o ciclo de destruição familiar, financeira e emocional que se reergueu por causa da brecha da incredulidade. Que a fé venha como um relâmpago. Que toda a soberania roubada seja restaurada ao Senhor, o dono da terra. Eu profetizo coragem e ousadia.
Que este servo pare de se apoiar na sua dor e comece a apoiar-se no seu Deus. Que a justiça seja vista, que as veredas sejam endireitadas, conforme prometido em tua palavra. Que o louvor se torne a arma mais barulhenta desta vida. Seja feita a tua vontade, Senhor. E que toda a cadeia seja quebrada, agora. Em nome de Jesus. Amém. Esta revelação custou caro. Não a desperdice. Se esta palavra te libertou de um ciclo destrutivo, você precisa agir. Curta este vídeo não apenas para dar um like, mas para assinar um testemunho público de que você confia na soberania de Deus. Comente "Eu confio e louvo" para declarar guerra aberta contra o silêncio que o inimigo plantou. Isso sela o seu pacto de confiança. E se você não quer perder a próxima instrução de batalha, inscreva-se e ative o sino. Você precisa de armadura e tática para as próximas lutas. Mantenha-se firme na rocha. A batalha está vencida.